Capítulo 11. Susan caminhava com dificuldade atrás de Henry. O médico legista aparecerá logo depois dos investigadores e cerca de outra dezena de policiais. A cena do crime havia sido iluminada e isolada, e eles estavam usando peneiras para separar da terra os pedaços de osso. Não lhe permitiam ultrapassar a fita de isolamento, e Archie estava ocupado demais para conversar, portanto Susan decidirá-se a seguir Henry. Não que tivesse sido convidada. Escuta, ela dizia para Ian no celular. Vai dar para incluir a matéria. Chego aí em 1 hora. Ela olhou de relance para o relógio, mas estava escuro demais, então aproximou o celular do pulso e viu as horas com o auxílio da luz do aparelho. 10 da noite. As edições das periferias começavam a ser impressas às 11 da noite, mas a edição matinal da área metropolitana só rodava às 2 da manhã. Tinha tempo de sobra. Além disso, queria deixar Ian feliz, ao menos até que a reportagem sobre Molly Palmer e Castle fosse publicada. Henry subiu correndo a longa escadaria de cimento que conduzia para fora do parque, ao nível da rua. Será que estava tentando se livrar dela? Susan tornou a segurar o telefone ao ouvido. Estamos fazendo uma cobertura da morte do Castle, disse Ian. 8 matérias. Posso te encaixar na primeira página da seção de cidade, embaixo da dobra. Embaixo da dobra? Houve um incêndio perto de Sisters, disse Ian. Essa é a manchete principal de cidade. Ela subia a escada de 2 em 2 degraus. 3 corpos, disse, exasperada. Como é que isso não é notícia de primeira? Quem é que está ligando para um incêndio na região central do estado? Você fala como alguém que não tem uma segunda casa na região central do estado, bufou Ian. E você não sabe se as mortes estão relacionadas, acrescentou. E eles não são ninguém. Insetos arremetiam contra a luz amarela dos postes que iluminavam a escada. Os insetos provavelmente gastavam todo o seu ciclo vital fazendo isso, pensou Susan, chocando-se várias vezes contra a grade que cobria a lâmpada. Ninguém? Perguntou ela. Impericia entediado. Dizem que a primeira garota era uma prostituta. As outras 2 provavelmente também são. Ou sem teto. Ninguém está nem aí. Susan. Políticos mortos vendem jornais. Prostitutas mortas não. O Castle era um predador sexual, lembrou Susan. Tentou fazer com que sua voz soasse firme, em sinal de determinação. Não vamos publicar essa matéria quando o estado inteiro está chorando a morte dele, disse Ian. Às vezes Susan não conseguia se lembrar porque um dia trepara com Ian. Ele a deixará segurar seu Pulitzer. Você é um hipócrita, Ian, declarou. Aproveitando que estou com você na linha, disse Ian, ignorando-a. Os responsáveis pela checagem dos fatos não estão conseguindo entrar em contato com Molly Palmer. Sempre cai na caixa postal. Você tem outro número para contato? O estômago de Susan contraiu-se e ela aplicou um pouco mais de bravata à voz. Ela é uma stripper. Ian. Não carrega o telefone com ela quando está nua. Susan tomou nota mentalmente. Localizar Molly antes que seu nervosismo lhe custasse a matéria. Vou desligar agora, disse Ian. A linha ficou muda. Susan colocou o telefone de volta no bolso do casaco de moletom e gemeu de frustração. Não iria mais se preocupar em fazer Ian feliz. Isso se chama estilo de vida de alto risco, disse Henry. Ele virara-se para esperar por ela no topo da escadaria. O quê? Perguntou Susan, subindo rápido os últimos degraus. Curvou-se por 1 minuto para recuperar o fôlego. Seus tênis estavam cobertos de lama. Era mais um par de sapatos que ia embora nesse trabalho. Prostitutas, disse Henry. Vestidos. Desabrigados. Eles vivem estilos de vida de alto risco. Então investigamos com Anko por alguns dias quando um deles é esfaqueado no pescoço com um garfo e aí seguimos em frente para cuidar de casos mais importantes, que envolvam estudantes exemplares. Ele começou a se afastar novamente, subindo a rua. Sabe quantos adolescentes negros membros de gangues e prostitutas acabam mortos sem mais do que uma linha de matéria no seu jornal? Eder Gerbe? Perguntou Susan, lutando para puxar seu bloco de notas enquanto o alcançava. Ritter fora a primeira vítima de Gretchen. Uma adolescente fugitiva. Menina de rua. Prostituta. Também fora encontrada morta no parque. O Herald com certeza havia publicado reportagens sobre ela. Henry enfiou as mãos nos bolsos e apressou o passo. A calçada estava molhada e seus sapatos chapinhavam na água parada conforme ele andava. Seu jornal não deu a menor importância a Ritter Gerber até que Archie fez a conexão com os outros corpos e todos perceberam que havia um serial killer à solta. Ela era só mais uma ninguém. Aí Parker fez uma matéria sobre ela. Os pais adotivos da menina viram. Descobrimos que a garota estava desaparecida há 1 ano e eles nunca haviam dado parte. Simplesmente continuaram a descontar os cheques. Sabe quem pagou o enterro? Não. A calçada era em aclive. A rua seguia paralela à orla do parque, e as casas eram contíguas à oresta. Não se podiam mais construir casas assim tão perto do parque, mas as antigas haviam escapado à proibição. As luzes na entrada revelavam grandes varandas de madeira com balanços e vasos de gerânios. O arqueiravá a Moraz. Foi o Archie, disse Henry, acrescentando para explicar melhor. Ela foi o primeiro homicídio dele. Esse caso tecnicamente ainda não foi solucionado, não é? Pergunta Susan. Foi a Gretchen, disse Henry. Ela só não confessou ainda.
Uma caminhonete Subaru estacionou na rua adiante e um sujeito em trajes de corrida descarregou 2 cães de grande porte e encaminhou-se ao parque para uma corrida noturna. Foi por isso que o Archie continuou a ir vê-la aquele tempo todo? Porque queria solucionar esse primeiro caso? Henry permaneceu em silêncio por um momento. Não. Susan perguntou-se o quanto Archie conversava com Henry a respeito de Gretchen. Vira o modo como este reagira quando Gretchen tocará o braço de Archie na sessão de interrogatório que Susan presenciara quando estava escrevendo o perfil. Henry entrará na sala no mesmo instante, afastando Gretchen de Archie, como se ela fosse algo contagioso. Susan cara aterrorizada com ela e, ao mesmo tempo, fascinada pelo entendimento casual entre Gretchen e Archie. Havia uma intimidate no relacionamento dos dois que era. Na melhor das hipóteses inquietante. A calçada era antiga e havia cedido em torno das raízes das árvores. Susan e Henry caminhavam com cuidado, os olhos no chão. Não devíamos jamais ter concordado com o acordo para a redução de pena, disse Henry, quase para si mesmo. Devíamos ter deixado que o estado de Washington a levasse a juízo. Ela estaria morta a essa altura. Archie solucionou mais 31 casos, disse Susan. Henry Peru. Eles estavam diante da casa, um paquiderme de tábuas marrons que parecia ter sido construído nos anos 40. Susan enxergava parcialmente o rosto de Henry à luz do poste. Ele parecia cansado, ombros arqueados, a jaqueta de couro brilhante de chuva. Você não conheceu ele antes, disse Henry. Era difícil imaginar Archie muito feliz. O Parker escreveu um bocado sobre o caso da beleza mortal, não foi? Pergunta Susan. Centenas de matérias esses anos todos, disse Henry, dando de ombros. Nossa Senhora, milhares, talvez. Parker era da velha guarda. Teria usado uma máquina de escrever se deixassem. Provavelmente tinha anotações. Caixas de anotacoes. Seu valor seria incalculável para alguém que quisesse algum dia escrever um livro a respeito do caso Beleza Mortal. Assim que a reportagem de Molly Palmer fosse publicada, ela teria alguma influência no jornal. Talvez conseguisse negociar um período sabático. Você se lembra de ele ter mencionado alguma vez onde guardava as anotações? Pergunta Susan. Henry olhou para ela por um momento, então ergueu as sobrancelhas e suspirou. Eu quase esqueci, disse. Puxou um distintivo do bolso e o abriu com um ruído seco. Depois iluminou o rosto de Susan com a lanterna. Ela se encolheu, momentaneamente cega, e ergueu a mão à altura do rosto. Esqueceu o quê? Pergunto. Que você se importa mais com as reportagens do que com as pessoas, respondeu Henry e apagou a luz da lanterna. Deixa que eu falo, disse e bateu na porta. Eles esperaram em silêncio, enquanto Susan bufava. Não pretendera ser insensível. Importava-se, sim, com Archie. Não queria escrever nada de mau gosto. Isso já havia sido feito. Queria escrever um livro de verdade. Um livro inteligente, cativante, esclarecedor. Eram pretensões tão terríveis assim? Eu não queria. Ela começou a dizer. Henry ergueu a mão. Para, disse ele. A luz da varanda se acendeu, manchando de luz amarela a escuridão. A porta da frente se abriu e uma mulher idosa apareceu. O cabelo grisalho estava solto e ela usava uma camisa de lã convencional, enfeitada com totens indígenas. Sim, disse ela. Henry adiantou-se e mostrou o distintivo. Boa noite, senhora. Sou o detetive Sobol. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Ele sorriu amigavelmente. A senhora mora aqui? Sim, meu filho, disse ela, os olhos azul claros vigilantes e entretidos. Há 54 anos agora. A senhora notou alguma coisa estranha ultimamente? Pergunta Henry. Ele passou a mão pela calva. Alguma atividade na oresta? Os vincos no rosto da mulher se aprofundaram. Isso está relacionado à morte do senador? Não, senhora, disse ele. Encontramos restos mortais na oresta. Que tipo de restos mortais? Perguntou ela. Henry limpou a garganta. Humanos. A mulher virou-se e ergueu a cabeça em direção ao parque. Então olhou para Susan. Susan tentou sorrir amigavelmente também. Esta é sua esposa? A mulher perguntou a Henry. Susan riu alto. Não, senhora, disse Henry. Ela é repórter. Susan ergueu o bloco de notas e acenou com a outra mão como quem dá alô. Henry prosseguiu, alternando, nervoso, a perna de apoio. A senhora percebeu alguma coisa fora do normal? Ouviu alguma coisa? Sentiu algum cheiro? Deu por falta de algum parente? Pensou Susan, mas nada disse. A mulher refletiu sobre as perguntas de Henry. Bill está agindo de maneira estranha ultimamente. Seu marido? Pergunta Henry. Meu poodle, disse ela. Susan viu os cantos da boca de Henry se contorcerem um instante. Estranha como? Pergunta Henry. A mulher franziu as sobrancelhas. Fica na frente da casinha dele. Late. Não me deixa chegar perto. A senhora o deixa correr solto pela oresta? Pergunta Henry. Ele pula a cerca algumas vezes, disse ela. Mas sempre volta. Onde está Bill agora? Pergunta Henry. Ela gesticulou para que eles a seguissem e então os guiou pelo velho caminho ladrilhado que contornava a casa. Ela usava botas de pele de carneiro e Susan percebeu que Henry a seguia de perto, para o caso de a velha escorregar nos ladrilhos molhados e irregulares. As luminárias alimentadas por energia solar que clareavam a trilha lançavam um brilho azul pálido, mas pouco faziam em termos de fornecer iluminação.
A mulher, no entanto, manteve-se firme sobre os pés e não tropeçou. Eles alcançaram um portão na cerca de cedro que limitava o quintal e a mulher o abriu. O portão deslocou-se com um suspiro enferrujado. Não havia luzes ali atrás e estava escuro. Henry tornou a acender a lanterna, enquanto a mulher desaparecia na escuridão. Senhora? Chame o Henry. Um refletor foi acionado, revelando um quintal recoberto de era. E a mulher apareceu na varanda dos fundos. Bill, chamou ela na direção do quintal. Eu trouxe um amigo para conhecer você. Susan procurou o poodle pelo quintal. A era do parque avançara por sobre a cerca e serpenteara até a metade do terreno. Parecia uma maré verde indomável. Claro que seria possível cortá-la, mas ela simplesmente continuaria a avançar devagar, alguns centímetros a cada dia, até cobrir tudo novamente. Susan ouviu um cachorro latir e percebeu que a casa do animal também se achava parcialmente recoberta de era. Um grande poodle preto postava-se no vão da porta aberta da casinhola. O cão receberá cuidados recentes, e seu pelo havia sido tosado, formando uma série de caroços e bolas, como uma estranha fitopiária viva. Susan viu Henry recuar. O Bill é manso? Perguntou ele. Como um cordeiro, respondeu a mulher. Henry balançou a cabeça, aprumou os ombros e caminhou em direção à casa do cachorro. Bill Rosnew. Henry Peru. Como kort eiro? Pergunto. Não deixe ele intimidar você, meu filho, disse a mulher. Você não tem gato, tem? Tenho 3, disse Henry. A mulher fez um muxoxo. O Bill não gosta de gatos, disse, em tom ameaçador. Susan chama Henry. Uma ajudinha? Susan nunca possuíra animais de estimação. Hesitou. Eu não sou boa com cachorros, disse ela. Vem pra cá, porra, disse Henry. Susan caminhou lentamente até o poodle. Oi, Bill, disse. Bill Bonzinho. Ela esticou a mão e deixou que o cão a cheirasse. Bill Benito. É melhor não mexer nele, gritou a velha da varanda. Susan gelou. O cachorro olhou para a mão estendida e mostrou os dentes. Não rosnou. Não emitiu um único som. Ele provavelmente está com medo desse seu cabelo, disse Henry, enquanto tentava comprimir seu avantajado físico perto do cão, longe o bastante para apontar a lanterna e enxergar o interior da casa do animal. Henry abaixou-se, ficou de 4 e conseguiu enfiar metade do corpo na casinhola. Então recuou, sentou-se ao lado do animal e teclou um número no celular. Archie, disse ele, coçando o rosto. Sou eu. Essa loura. Ela perdeu um braço? Susan ouviu a voz de Archie responder. Perdeu. Henry olhou de relance por sobre os ombros para a casa do cachorro. Então olhou para Susan. O animal rosnou e encarou a ambos, desconfiado. Eu encontrei, disse Henry. Capítulo 12. O nome da mulher era Trudy Schuyler. Susan recheara algumas páginas de seu bloco com informações sobre ela. O marido morrera 5 anos antes. Ela não possuía cortador de madeira. Não conhecia um garoto que se encaixasse na descrição do garoto que Archie vira na Oresta. Trabalhará na polícia, aplicando multas de estacionamento, mas fazia 20 anos que se aposentara. Tinha 3 filhos já adultos. Os policiais haviam levado o cão sob custódia para monitorar suas excreções, temendo que a topiária peluda tivesse conseguido digerir 1 ou 2 pistas enquanto roía o osso radial da falecida. Pensando nisso, eles começaram a ensacar o cocô do quintal. Foi mais ou menos nessa hora que Susan zarpou. Não havia muita coisa acontecendo no prédio do Herald à 1 da manhã. Os repórteres oportunistas que haviam se colocado à disposição para ajudar na cobertura das mortes de Castle e Parker já estavam todos bonitinhos na cama. Até os zeladores já haviam encerrado o expediente. Um segurança deixará Susan passar pela entrada de carga e descarga. Ela pegou o elevador para o 5º andar, onde Ian já se achava reunido em seu escritório com um revisor, um editor de primeira página, um designer e um editor de imagens, todos chamados para ajudar a preparar a edição. Todos pareciam cansados e um pouco irritados. Susan estava tentando não parecer cansada e irritada. Estava tentando parecer bem-humorada. Já enchera o saco de Ian o suficiente. E encher o saco de Ian não faria com que a reportagem sobre Molly Palmer fosse publicada. Ser gentil talvez ajudasse. Era tão insano que talvez desse certo. Os acréscimos tardios eram chamados de chapa quente, o que queria dizer que assim que Susan estivesse com a reportagem pronta, eles parariam as máquinas, incluiriam uma nova chapa, e então tornariam a acioná-las. No M das contas, ela teria uma matéria na edição sobre a morte do senador. Só não seria aquela que ela desejava. Susan começou a caminhar para o escritório de Ian, mas Ian a avistou pela parede de vidro do escritório. Ergueu a mão para que ela parasse, então apontou para o próprio relógio e em seguida para a mesa dela. Ela encaminhou-se obedientemente à sua mesa, jogou a bolsa aos seus pés, colocou o bloco ao lado do teclado e ligou para Molly Palmer. Nada. Susan sabia que para que Ian publicasse a matéria, esta tinha de ser consistente, várias vezes conferida, com todos os pingos nos is. Deixou uma mensagem de voz. Falando sério. Molly, disse Susan. Você precisa retornar minhas chamadas. Ela enroscou o fio do telefone no dedo, envolvendo a articulação com tanta força que o dedo começou a ficar vermelho. Vai ficar tudo bem. Ele está morto. Vamos levar isso a público. Ela pensou no caos jornalístico subsequente, que Molly certamente teria de enfrentar. Você se importa mais com as reportagens do que com as pessoas, Henry havia dito. Susan mordeu o lábio.
Se você quiser sumir por uns tempos, tudo bem, disse ao telefone. Mas preciso que converse com algumas pessoas primeiro, ok? Susan desembaraçou o dedo e desligou. Nem todas as luzes estavam acesas, o andar estava silencioso e quem quisesse enxergar toda a sala precisava se esforçar. Além do grupo no escritório de Ian, o único outro ser humano no andar era um cara da seção de esportes, que estava sentado, usando fones de ouvido e digitando alguma coisa na qual parecia muito pouco interessado. Susan começou a digitar furiosamente. A desk in Heseda. Os 2 novos corpos. A possibilidade de um serial killer em Forest Park. Era o tipo de história que Parker teria adorado. Pensar nele a fez parar, os dedos suspensos sobre o teclado, e ela ergueu os olhos do monitor de seu computador em direção às luzes em West Hills, para além das imensas janelas do Herald. Olhou de relance para a mesa de Parker. Havia 2 novos buquês de oures. Aquilo estava começando a parecer um túmulo. Susan levantou-se, foi até a sala de descanso, vasculhou nos armários da pequena cozinha, até que encontrou uma jarra de vidro, uma lata de café e 3 copos longos. Encheu-os de água e fez algumas viagens para carregar tudo até a escrivaninha de Parker. Fez o melhor que pôde para dispor as oures murchas nos vasos, mas os caules estavam moles e as oures caíam tristes para os lados. As oures as eram pensar em Archie Sheridan, cujo quintal havia sido soterrado por arranjos orais durante os 10 dias em que esteve desaparecido, e em como Debbie Sheridan certa vez lhe contará que não suportava mais o cheiro de oures. Elas a faziam pensar em morte. Susan sentou-se na cadeira de Parker, descrevendo pequenos círculos para tentar descobrir como ele escreveria a reportagem sobre os assassinatos de Forest Park, quando seu joelho se chocou contra a gaveta de arquivos. Todas as mesas tinham uma. Eram sempre mantidas trancadas. Susan guardava sua chave debaixo de uma caneca cheia de canetas sobre sua mesa. Havia aprendido isso com Parker. Esticou a mão e ergueu a caneca da Others, repleta de lápis NU2, sobre a mesa de Parker, revelando uma minúscula chave prateada. Enfiou a chave na fechadura da gaveta e girou-a. A gaveta se abriu. Dentro, na parte da frente, havia pastas estufadas com nomes que Susan reconheceu, pois relacionavam-se a histórias que Parker cobria. Ela correu os dedos pelos arquivos até chegar a um fichário grande, preto, com 3 argolas, enfiado na parte posterior da gaveta. Havia uma etiqueta na lombada e, na caligrafia inclinada de Parker, as palavras beleza mortal. Bingo. Retirou o fichário da gaveta, trancou-a, repôs a chave no lugar e carregou o pesado arquivo até sua mesa, justamente quando Ian colocou a cabeça para fora do escritório e gritou. Eu gostaria de dormir um pouco esta noite. Está quase pronto, respondeu Susan. Fez o fichário deslizar para o chão ao lado de sua bolsa, pousando um dos pés sobre ele, em um gesto protetor. Seu rosto estava corado de excitação, mas estava escuro e Susan não achava que Ian fosse perceber. Capítulo 13. Archie ainda não sabia ao certo se concordara em permitir que Sarah Rosenberg o tratasse porque precisava de ajuda ou porque queria uma desculpa para se sentar na sala onde Gretchen Lowell o havia drogado e aprisionado. Esse era seu ritual matinal de segunda-feira. Domingos na penitenciária estadual com a beleza mortal nunca mais, mas toda segunda ele passava 1 hora sentado diante da grande escrivaninha de Gretchen, em uma de suas cadeiras listradas com excesso de estofamento. Observou o relógio de pêndulo, que ainda marcava 13h30. Olhou pela janela por entre as pesadas cortinas de veludo verde, para as cerejeiras repletas de folhas. Só que nada daquilo pertencia a Gretchen. Sob nome falso, ela havia alugado a casa de uma psicóloga que estava passando uma temporada na Itália. Fora o último local em que a polícia havia conseguido rastrear Archie. Mas a essa altura, Gretchen já o havia levado para outra casa. A psicóloga DRA. Sarah Rosenberg e sua família voltaram. O carpete, no qual Archie derramara seu café drogado, havia sido substituído. Hoje quero falar sobre Gretchen Lowell, disse Rosenberg. Era a 4ª sessão dos 2. Foi a primeira vez que ela mencionou Gretchen. Archie admirava-lhe o tato. Tomou um vagaroso gole de café no copo de papel que segurava no braço da cadeira. Ok, disse ele. Sentia-se aquecido e confortável. Alto o bastante apenas para relaxar, mas não o suficiente para que Rosenberg percebesse. Rosenberg Soria. Ela era magra, com o cabelo preto cacheado puxado para trás em um rabo de cavalo, talvez um pouco mais velha do que Archie, embora ele provavelmente parecesse o mais velho para quem tentasse adivinhar. Ele gostava dela. Era melhor do que o psiquiatra do departamento que o atenderá por 6 meses. De qualquer forma, por alguma razão, Archie sempre se sentia mais à vontade falando com mulheres. Quero falar sobre as 6 semanas em que você a conheceu antes que ela revelasse quem era, disse Rosenberg. Esse era um assunto que o departamento não gostava de discutir. O fato de Gretchen ter se infiltrado na investigação por tanto tempo antes de dar-se a conhecer não os fazia parecer exatamente perspicazes. Archie suspirou e olhou para além de Rosenberg, pela janela. Ela simplesmente apareceu um dia, declarou. Disse que era psiquiatra. Coordenou algumas sessões de aconselhamento grupais. Eu também dialogava com ela sobre o perfil. Ele esfregou a nuca e sorriu. O cheiro de café fluía do copo. Ele levará o café porque, quando não o fazia, por vezes achava que ainda podia sentir o cheiro de lírios. Ela parecia ter uma certa intuição, disse. Rosenberg estava sentada na outra cadeira listrada, onde Gretchen costumava sentar-se.
Cruzou as pernas e se inclinou para a frente. Como o quê? Pergunto. Um esquilo agarrou-se a uma das cerejeiras, fazendo as folhas ondularem. Archie tomou outro gole de café e pousou o copo sobre o braço da cadeira. Ela foi a primeira pessoa a sugerir que o assassino poderia ser uma mulher, disse. Rosenberg mantinha um bloco amarelo em seu colo e escreveu algo nele. Estava usando calça preta, camisa verde de gola olímpica e meias amarelas da cor do bloco. E qual foi a sua reação a isso? Pergunto. Archie percebeu que sua perna esquerda havia adquirido um balanço inquieto. Pousou o calcanhar no chão. Havíamos esgotado praticamente todas as outras opções, disse ele. Ela ofereceu consultas particulares? Pergunta Rosenberg. Ofereço, respondeu Archie. Você foi atendido por ela? Pergunta Rosenberg. Ele retirou devagar a caixa de comprimidos do bolso e segurou-a no colo. Fui. Só você? Só eu. Se Rosenberg percebeu a caixa, nada disse. Sobre o que vocês dois conversavam? Perguntou ela. As mesmas coisas que você e eu, respondeu Archie. Meu trabalho. Na verdade, ele fora mais aberto com Gretchen. Dividira tudo. O estresse da investigação. A pressão que causava em seu relacionamento com Deb. Meu casamento. Rosenberg ergueu uma das sobrancelhas. Deve ter sido bem perturbador se dar conta de que você havia compartilhado todas essas reflexões pessoais com uma assassina. Bem perturbador. Era um modo de colocar a questão. Engraçado é que, na época, havia sido bom ter alguém com quem conversar. Pena que ela mutilava gente por prazer. Ela era uma boa ouvinte, disse Archie. Então você passou mais tempo com ela do que os outros, disse Rosenberg, a caneta apoiada no bloco. Passei, disse Archie. Acho que sim. Onde vocês realizavam as consultas? Perguntou ela. Archie ergueu a mão. Bem aqui. Rosenberg endireitou o corpo e correu os olhos por seu consultório doméstico. Entendo por que ela discutia os casos com você aqui, mas isso é estranho. Que ela o tratasse na própria casa. Por quê? Pergunta Archie. Você faz isso. Eu sou psicóloga, declarou Rosenberg. Gretchen disse que era psiquiatra. Ela escreveu alguma coisa no bloco, balançando a cabeça. Só que ela não era psiquiatra, lembrou Archie. Rosenberg ergueu os olhos do bloco. Você suspeitou dela em algum momento? Pergunto. A perna começou de novo. Archie não se deu o trabalho de pará-la. A sensação era boa, um lugar para onde escoar o nervosismo. Ergueu o copo de café, mas não bebeu. No instante em que a droga paralisante que ela colocou no meu café começou a fazer efeito, respondeu. Ele depositou o copo de café no chão, abriu a caixa de comprimidos em seu colo, retirou um comprimido e o engoliu. O que é isso? Pergunta Rosenberg. Altoid. Pastilha para o hálito, respondeu Archie. Rosenberg sorriu. Acho que isso não é para engolir. Archie retribuiu o sorriso. Eu estava com fome. Rosenberg inclinou-se para a frente, e então descruzou e tornou a cruzar as pernas. Eu não posso ajudá-lo se você não for honesto comigo, disse. Archie baixou o olhar para as mãos. De vez em quando, lhe parecia que a discreta marca de sua aliança ainda era visível. Eu penso nela às vezes, disse baixinho. Em Gretchen Lowell, disse Rosenberg. Archie ergueu os olhos. Me imagino trepando com ela, disse. Rosenberg pousou a caneta no bloco. Ela te aprisionou por 5 dias, disse. Você se sentiu impotente. Talvez suas fantasias sejam uma maneira de ter poder sobre ela. Então é perfeitamente saudável, disse Archie. É compreensível, contrapôs Rosenberg. Eu não disse que era saudável. Ela estendeu a mão e pousou-a no braço de Archie. Usava anéis em todos os dedos. Você quer superar isso? Largar os comprimidos? Esquecer o que aconteceu com você? Ser feliz com a sua família? Quero, respondeu Archie. Esse é o primeiro passo. Archie esfregou a nuca. E quantos são? Rosenberg sorriu. 1 a menos. Havia 5 Vicodin alinhados como pequenas teclas de piano sobre a escrivaninha do escritório de Archie. Archie os arrebanhou e engoliu com o resto de café frio que sobrara da consulta com Rosenberg. A manhã já ia adiantada e eles ainda esperavam pelo relatório da perícia sobre os novos corpos. Archie deu uma olhada na matéria de Susan Ward no Herald. Menino misterioso conduz policiais a novos corpos. Não conseguirá sequer a primeira página. Estava na editoria de cidade, espremida pela cobertura da morte do senador. Talvez os pais da criança misteriosa vissem a matéria e juntassem as peças. Archie queria ao menos provar para Henry que não estava ficando louco. Nesse meio tempo, eles mantinham o poodle sob custódia. Para a possibilidade remota de que viesse a fornecer alguma prova. Archie tocou o lado direito de seu corpo, onde o persistente espasmo voltará. O Vicodin não pareceu ajudar. Ele abriu a gaveta de sua escrivaninha e lá estava Gretchen. Ele voltará ao tronco da árvore na noite anterior, em busca do livro. Disse a si mesmo que não desejava sujar o parque, que não queria que um dos técnicos criminalistas o encontrasse, que desejava pôr M ao assunto tocando fogo na coisa etc. Então por que o trouxera para o escritório? Limpar a lama e o colocará na gaveta da escrivaninha? Raul Sanches enfiou a cabeça no vão da porta e Archie imediatamente fechou a gaveta com força. Sanches havia trocado o boné e o impermeável do FBI por um paletó marrom e gravata. Quase não dava para perceber que era uma gravata de presilha. Reunião com o prefeito, explicou.
Eles já estão planejando um funeral público para o Castle na beira do rio. Altofalantes, tendes. É buffet completo. Ele sorriu com a tirada do buffet. Vai foder com o trânsito no centro. Vou tomar nota para sair da cidade no dia, disse Archie. Ver gente chorando por Castle era um pouco mais do que Archie conseguia suportar no momento. Você vai ao funeral do Parker? Pergunta Sanchez. Vou, disse Archie. O funeral de Parker era à tarde. Sem tenda nenhuma. Sem barreiras de proteção. A família devia ter movido montanhas para fazer os preparativos tão rápido. Archie tinha a impressão de saber o porquê. Sanchez hesitou, então coçou a nuca. O teor de álcool no sangue dele era de 0,24%. Ele ergueu os olhos para Archie de maneira significativa. Então coçou o queixo barbado. Achei que você gostaria de saber. Archie fechou os olhos. Murda. Eles o estavam enterrando na hora certa. Vamos esperar até depois do funeral, disse Sanchez. Vamos divulgar amanhã. Obrigado, disse Archie. Sanchez virou-se para sair. Você recebeu minha mensagem sobre o porquê de o Parker ter se encontrado com o Castle? Pergunta Archie. A matéria da Susan Ward é foda, disse Sanchez, virando-se. Ele deu de ombros. Mas não muda o resultado do exame de sangue. Archie suspirou e recostou-se na cadeira, os braços cruzados sobre o peito. A caixa de comprimidos pressionava-lhe a coxa. Gretchen Lowell sorria na gaveta da escrivaninha. Não, disse ele. Susan brincava com o cadarço branco de seu vestido marrom. Decidirá não usar preto. Era fúnebre demais. O vestido marrom era clássico, godê, de mangas curtas, com um cadarço branco e 2 botões brancos grandes no peito. Ela havia prendido o cabelo turquesa na nuca. De algum modo, parecia colorido demais, irreverente para a ocasião. Havia uma boa quantidade de pessoas na igreja, provavelmente umas 200. Susan reconheceu muitos rostos do jornal. Os bancos de madeira estavam lotados, e havia lugar em pé apenas na parte de trás. A chuva havia passado e o sol infiltrava-se através dos vitrais, projetando trapézios coloridos no chão de madeira. Parker estava na frente da igreja, em uma urna de cerâmica vitrificada. Susan estava sentada na terceira leira. Havia chegado cedo. Ela quase nunca chegava cedo. Mas chegará uma hora antes do funeral e, depois de 20 minutos chorando dentro do carro no estacionamento, entrou e pegou um lugar na frente. Viu Derek sentado ao fundo com outros repórteres de polícia. Ele tentou chamar sua atenção, mas ela o evitou. Então viu Archie Sheridan entrar com a família e sentar-se algumas leiras atrás dela do outro lado do corredor. Ele vestia terno preto e sapatos pretos lustrosos e sentou-se com o braço em torno da ex-mulher, que usava um vestido preto sem mangas que deixava à mostra seus braços nus e bronzeados. O filho vestia terno cinza e a garotinha usava um vestido cinza de bordado inglês. Eles pareciam uma foto publicitária do que vestir em um funeral. Susan olhou para a própria roupa. Parecia que ela trabalhava no Mr. Steak.3. O diretor-presidente do Herald, Howard Jenkins, fez o discurso fúnebre. Uns poucos repórteres mais antigos do jornal falaram. Não haviam sobrado muitos. A maioria dos funcionários do Herald com mais de 50 anos recebia propostas de demissão voluntária, a M de que o jornal economizasse no pagamento de pensões. Parker era uma instituição. Parker era o repórter entre os repórteres. Parker denunciava escândalos, era um herói local, o defensor dos aflitos, um campeão, joia rara, funcionário da porra do ano. Meu Deus, tudo aquilo era uma bobajada. Susan levantou-se, espremeu-se para passar por entre 40 joelhos, pés e bolsas, saiu o mais rápido possível porta fora, passando para o corredor, desceu a escadaria acarpetada e saiu da igreja. A antiga igreja de pedra possuía um pátio com vista para as quadras do parque. Algumas mesas, com toalhas cor-de-rosa que se agitavam ao vento, haviam sido dispostas para a recepção pós-funeral. Havia um grande jarro prateado de café e uma tigela de vidro com ponche de fruta. Diversas bandejas de ovos recheados apodreciam ao sol. E várias garrafas de Wild Ter que alinhavam-se em 5 leiras. Susan sorriu. Do outro lado da rua, no parque, as pessoas passavam, caminhando. O trânsito da hora do almoço congestionava a rua. As mãos de Susan tremiam. Archie Sheridan apareceu na porta pela qual ela acabará de escapar. Você está bem? Perguntou ele, baixinho. Susan virou a cabeça, constrangida, e vasculhou a bolsa. Eu só estava precisando de um cigarro, disse, mostrando o maço amarelo. Archie desceu os degraus de pedra e se apoiou no muro da igreja ao lado dela enquanto ela procurava o isqueiro. É oficial. O Parker estava bêbado quando caiu da ponte, disse ele. Vai ser divulgado amanhã. Susan segurou o isqueiro na ponta do cigarro. A chama lambeu e saltou. Então se curvou à medida que ela inalava. Era evidente que aquilo viria à baila. Mas mesmo assim ela ficou triste. É oficial que o Parker estava sempre bêbado, disse ela. Você sabe disso. Ela jogou o isqueiro de volta na bolsa. Ele era alcoólatra. Archie enfiou as mãos nos bolsos e encarou as pedras no chão. Ele tinha 0,24% de álcool no sangue, Susan. Na igreja, o órgão começou a tocar. When the saints go marching in point 4 Susan Sequer sabia que Parker havia sido religioso. Ela balançou a cabeça. Aquilo era loucura. Não podiam colocar a culpa em Parker. Castle era o culpado. Ele era o predador, o babaca, o pervertido.
Parker era a vítima. E o Castle? Perguntou ela. Ele podia ter agarrado o volante apesar disso. O exame toxicológico do Castle voltou limpo, disse Archie. Não existem testes de laboratório para detectar impulsos suicidas. A música do órgão aumentou de volume quando a porta lateral da igreja se abriu. Umas poucas pessoas desceram a escada que dava para o pátio. Então mais outras. Susan as observou enquanto se aproximavam dos ovos recheados e começavam a comer, aparentemente sem nenhuma preocupação quanto ao risco de salmonela. Uma mulher na casa dos 60 aproximou-se de Archie e ele a beijou no rosto. Marjorie, disse ele. Estou tão triste. Era a mulher de Parker. Susan não a conhecia, mas a vira na igreja ao lado das duas filhas de 30 e poucos, e tirara suas conclusões. Parker havia dito que as filhas se pareciam com sua mulher e estava certo. As três tinham cabelos espessos, pescoço comprido, postura ereta e grandes olhos que lançavam olhares em todas as direções por trás das densas franjas. O cabelo de Marjorie era grisalho e o das filhas, castanho. Marjorie limpou um pedaço de ovo recheado da boca. Foi gentil de sua parte ter vindo, disse a Archie. Ela o abraçou, erguendo primeiro a grossa trança e lançando-a atrás do ombro. Então sorriu para Susan. Seus olhos eram azul claros como os de Parker, e a pele clara, junto com o cabelo grisalho, faziam-na parecer quase albina. Você é a Susan, disse ela. Como você sabe? Perguntou Susan. Ela estendeu a mão e tocou o cabelo turquesa. Ah, claro. Quentin a tinha em alta conta. Susan sentiu os olhos arderem. Eu também gostava dele, disse ela. Lançou um olhar na direção de Archie, querendo que ele lhe desse alguma indicação de que iria proteger a memória de Parker, proteger sua família das implicações do fato de Parker ser culpado. Mas Archie olhava para além de ambas, para onde estava Debbie com as duas crianças, perto da saída do pátio. Preciso ir, disse. Está trabalhando em um caso? Perguntou Marjorie. É o aniversário da minha filha, disse Archie. Capítulo 14. Os chapéus de pirata de cartolina vieram desmontados, então Archie precisou ajeitá-los e colocá-los na cabeça de 10 meninas da primeira série, prendendo-os com elásticos embaixo do queixo. Havia colares de contas, bandeiras de pirata e chocolate no formato de moedas de ouro. A maioria das garotas abriu mão do tapa-olho preto de plástico. Como Sarah enfiara na cabeça que queria uma festa de aniversário com tema de pirata, Archie não fazia ideia. As garotas estavam empenhadas em uma complicada luta de espadas de faz de conta na sala de estar, com o sofá, aparentemente, representando o navio. Debbie recebia os pais com vinho na cozinha. Ben isolara-se em seu quarto. Archie vigiava as crianças e estava de pé, os braços cruzados, apoiado contra o batente da porta, vendo as meninas piratas declararem guerra aos travesseiros. Sarah sussurrou alguma coisa no ouvido de outra pirata e então se aproximou dele correndo, chocando-se contra as suas coxas. Papai, disse ela, sem fôlego. A gente precisa que você seja um pirata malvado. Archie ajoelhou-se para ficar da mesma altura que ela. Suponho que todas vocês sejam piratas boazinhas. Isso, respondeu ela. E eu tenho que lutar contra vocês? Perguntou ele. Sarah se adiantou com ar preocupado e sussurrou. Você sabe imitar pirata? Archie ficou de pé, pegou uma grande faca de pirata de borracha que estava decorando a mesa de lanches, colocou-a na boca, fez a ré e investiu contra o sofá. As meninas gritaram e dispersaram, depois se juntaram à sua volta, rindo. Então ele ouviu a voz de Debbie. Henry está aqui. Ergueu os olhos, ainda rindo, e viu Henry de pé no vão da porta com Debbie. Você está atrasado, disse Archie, sorrindo. Então percebeu que o amigo não havia retirado o coldre do ombro. Henry conhecia as regras sobre armas na casa, de modo que aquilo só podia significar uma coisa, e só está de passagem, pelo jeito. Sarah também viu Henry, pulou do sofá e correu até ele, lançando-lhe os braços ao redor da cintura. Henry! Gritou, feliz. Henry devolveu o abraço e retirou do bolso um pequeno presente mal embrulhado, que entregou a ela. Eu só queria deixar isso, disse ele. Feliz aniversário. Ela sorriu de alegria, lançou os braços em torno de seu pescoço, beijou-o e então voltou em disparada para o sofá-navio. Henry ergueu as sobrancelhas na direção de Archie. Podemos conversar? Perguntou. Archie percebeu, pela gravidade do olhar de Henry, que as notícias eram ruins. Sentirá-se feliz por um minuto, pensou. Esse fora o seu erro. Entregou a espada de borracha a Sarah e livrou-se das garotas. Elas imediatamente ficaram para trás e começaram a organizar uma caminhada pela prancha. Debbie continuava de pé à porta, ao lado de Henry, os braços cruzados. À medida que se aproximava, Archie sentiu a dor abaixo das costelas começar a latejar. O que está havendo? Perguntou. Henry hesitou. Houve um incidente na prisão. A dor se fora. Archie retesou ligeiramente o tronco. Ela está bem? Henry se inclinou para a frente e abaixou a voz, de maneira que Archie teve de esforçar-se para ouvi-lo por sobre o riso das meninas. Ela está na enfermaria. Foi estuprada. Foi feio. Archie. É coisa séria. Archie subitamente percebeu Debbie de pé ao lado deles. Ela se manteve completamente imóvel por um longo instante e então, devagar, esticou a mão e tocou o braço de Henry. Não, disse a Henry. Não faz isso. Hoje não. Henry suspirou e balançou a cabeça. Foi um guarda. Explicou. Precisamos que ela nos diga qual.
Ela só vai contar ao Archie. Não, disse Debbie. Virou-se para Archie. É a festa de aniversário da sua filha. O Henry pode cuidar disso. Archie segurou-lhe as mãos e a olhou nos olhos, a mãe de seus filhos, e tentou explicar. Ela é minha responsabilidade. Debbie fechou os olhos. E então deixou que suas mãos se afastassem das dele e virou-se para as garotas. Batu Palmas. Quem quer bolo? Pergunto. A penitenciária estadual do Oregon era um complexo de prédios em cores vivas, isolado atrás de um muro de tijolos recoberto de estuque e com arame farpado. A prisão cava 1 hora ao sul de Portland, em Salem, cercada por 9 hectares de campos verdejantes, próximos à autoestrada. Abrigava detentos de ambos os sexos e era a única prisão de segurança máxima do estado. Archie e Henry haviam passado tanto tempo lá dentro desde a captura de Gretchen que conheciam cada corredor, cada guarda. A enfermaria, um longo aposento sem janelas, de aproximadamente 12x 9 metros, cava no centro do edifício principal. As paredes de concreto haviam sido pintadas de cinza, e o chão, recoberto de linóleo decorado com respingos. Apenas o essencial. Sem quadros nas paredes para que as pessoas se sentissem melhor. O cômodo possuía 4 camas, cada uma com sua própria cortina, para maior privacidade. O fraco cheiro de suor, sangue e fezes permeava tudo. Um enfermeiro estava sentado atrás de uma mesa alta perto da porta. Ergueu os olhos, viu os crachás temporários de Archie e Henry e tornou a olhar para o gráfico que estava examinando. Archie passou por ele e dirigiu-se ao fundo da sala, onde viu um guarda. Gretchen sempre se deslocava acompanhada de um guarda. Ele não estava preparado para o que viu quando contornou a cortina. Gretchen achava-se amarrada à cama, pulsos e tornozelos presos por amarras de couro. Sua cabeça estava virada para o lado, os olhos fechados. Usava camisola de hospital e tinha graves contusões visíveis nos braços nus. Hematomas. A pele inchada, escurecida pelos vasos sanguíneos rompidos. Eles a haviam encontrado no quarto desse jeito. Encolhida no chão. Um kit para verificação de estupro dera positivo para sêmen. Archie ficou enjoado só de pensar. Nos dê 1 minuto, disse Henry ao guarda. O guarda balançou a cabeça devagar. Tenho que ficar com ela. Henry inclinou a cabeça na direção do corpo de Gretchen, que estava de bruços. Ela está amarrada à cama, ande. Nos dê 1 minuto. O guarda olhou de relance para o corpo machucado de Gretchen. Vou esperar ao lado da porta, caso vocês precisem de alguma coisa, disse ele. Archie contornou a cama até uma cadeira de alumínio e sentou-se. Gretchen não se moveu. Ele estendeu o braço e segurou a mão dela. Pareceu-lhe fria e frágil. Suas pálpebras tremeram e se abriram e ela sorriu ao vê-lo. Então é isso que é preciso para chamar a sua atenção? Perguntou ela, com voz fraca. Uma infusão intravenosa de morna estava presa com esparadrapo em seu braço e sua cadência era lenta e criteriosa. Quem fez isso com você? Archie pergunta Bixenhow. Os olhos azuis de Gretchen moveram-se na direção de Henry. Archie sabia que ela queria que Henry saísse da sala, mas não iria pedir isso a ele. Sabia que Henry não sairia. Me fala quem fez isso, pediu Archie novamente. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso seria uma violação das normas de comportamento da prisão. Ah, puta que o pariu, disse Henry. Archie lançou um olhar na direção de Henry. Deixe que eu me preocupe com isso, disse a Gretchen. Você está preocupado comigo? Perguntou ela, analisando. Que gentil, querido. Mas seu trabalho não é me proteger. Ela baixou a voz, simulando um tom conspirador. É proteger as pessoas de mim. Não interprete mal o meu interesse, disse Archie. Você está sob custódia do Estado. Eu sou um empregado do Estado. Até que tenhamos localizado todas as pessoas que você matou, o seu bem-estar é do interesse do Estado. Tão romântico, disse ela com um suspiro. Virou a cabeça na direção de Henry. Transformará em arte a atitude de ignorá-lo. Ela nunca reagia a nada que ele dizia, e mantinha conversas inteiras com Archie como se Henry não estivesse sequer presente. Diga-me uma coisa, querido, disse olhando para Henry, mas falando com Archie. Você consegue sentir que não tem mais baço? Ainda dói? Não mais, respondeu Archie. Eu penso nisso, disse Gretchen, sonhadora. Nas minhas mãos dentro de você. Você era tão quente e pegajoso. Eu ainda sinto seu cheiro, o cheiro do seu sangue. Você se lembra? Archie passou a mão pelo rosto. Eu perdi a consciência. Ele lembrou, calmamente. Ela sorriu. Eu me arrependo disso. Eu queria te manter acordado. Queria que você se lembrasse. Fui a única a entrar fundo assim em você. Você e a equipe de cirurgiões de emergência no Emanuel. É verdade. Ela riu e o esforço a fez contrair-se de dor. Eles me disseram que o sujeito quebrou 4 costelas suas, disse Archie. Suas próprias costelas ainda doíam de vez em quando, no local onde Gretchen havia enfiado um prego em sua caixa torácica. Todas as vezes que eu respiro, penso em você. Diga quem foi, pediu ele. Você voltou a morar com ela, não voltou? A pergunta pegou Archie de surpresa. Debbie referia-se a Gretchen com frequência como se ela fosse sua amante. Mas Archie às vezes sentia que era o contrário. Como se, por ter voltado a morar com sua ex-mulher, estivesse traindo Gretchen. Provavelmente valeria a pena discutir isso na terapia. Gretchen estava esperando que ele respondesse. Os belos olhos cintilaram. Ela parecia magoada. Era tudo atuação? Claro.
Tudo que Gretchen fazia era atuação. Voltei, disse Archie. Ela lançou-lhe um olhar preguiçoso e perverso e suspirou. Mas você ainda não trepou com ela. Archie parou de respirar. Já chega, disse Henry. Archie ouviu a porta da enfermaria se abrir, escutou vozes masculinas e o som de passos contra o linóleo. Archie avisou Henry. Archie viu a mesma coisa que Henry, a mão dele e de Gretchen entrelaçadas. Mas ainda não conseguia se mover. Viu Gretchen sorrir com doçura para Henry. Era um sorriso que Archie conhecia. Queria dizer, vá se fuder. E ainda assim Archie não se moveu. A voz de Henry era um sussurro áspero. Cacete. Archie. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Archie puxou a mão e afastou a cadeira alguns centímetros, entrelaçando os dedos atrás da nuca justo quando o diretor da prisão e 2 guardas entraram. Senhores, disse o diretor. Aconteceu uma coisa que vocês deveriam ver. Henry esperou até que Archie e os outros tivessem passado pela cortina ao sair da sala. Então se afastou da parede contra a qual estivera apoiado e deu um passo em direção à cama. Engraçado, disse ele a Gretchen. Ele desceu a porrada em você. Mas, por alguma razão, nem encostou no seu rosto. Ela lhe devolveu um olhar sem expressão, como se ele fosse transparente para ela. Não era só com Henry. Ela não tinha tempo para ninguém além de Archie. Você acha que isso vai trazê-lo de volta para cá? Pergunta Henry. Que ele vai ficar à sua disposição de novo. Você está errada. Ele não vai se deixar enganar. Ela só piscou. Ele virou-se e deu um passo para alcançar os outros. Henry, disse ela. Ele congelou ao som da voz dela dizendo seu nome. E tornou a virar-se. Ela inclinou a cabeça e ergueu uma sobrancelha. Vai ser interessante ver qual de nós dois o conhece melhor, disse ela. Deus do céu, como era presunçosa. Henry passará anos se culpando. Por não ter suspeitado de Gretchen logo no início. Por não ter encontrado Archie mais rápido. Por ter endossado o acordo insano para a redução da pena que despachara seu amigo, semana após semana, para as garras dela. Ele já conhecia Archie antes. Sabia o quanto ele havia mudado. O acordo não valia isso. Não importava quantos cadáveres ela apresenta-se. Gretchen Lowell era a garota propaganda da pena de morte. Ele se inclinou para a frente. Quem quer que tenha feito isso com você, disse ele sem rodeios, merece uma porra de uma medalha. Archie apareceu por trás da cortina. Você vem? Henry se endireitou, desconcertado. Estou indo, disse. Afastou a cortina atrás de Archie. Com o canto dos olhos, Henry pensou ter visto Gretchen piscar para Archie, mas não podia ter certeza. Capítulo 15. Não fazia muito tempo que o guarda estava morto. Mas estava decididamente morto. Enforcara-se no vestiário, um dos poucos locais na prisão sem câmeras de segurança. Era um aposento estreito e comprido, a essa altura lotado de gente olhando de perto, mas não muito, o corpo que pendia de um cano de esgoto no alto. O nome dele é B.D. Cavanaugh, disse o diretor a Archie. Estava aqui há 9 anos. Ficha limpa. Enforcamento era o segundo método mais popular de suicídio nos Estados Unidos, depois das armas de fogo. Archie não entendia a popularidade. Era difícil demais de controlar. Claro, se a pessoa tivesse sorte, a medula espinhal se romperia e a morte seria instantânea. Mesmo na ausência de uma fratura, a obstrução das carótidas ou o colapso do nervo vago poderiam levar a uma morte relativamente tranquila. Rápida perda da consciência, seguida de trombose generalizada. Mas se a pessoa não tivesse sorte, e seu pescoço não se partisse, as carótidas continuariam a bombear até que ela morresse, de forma lenta e torturante, por estrangulamento. O guarda não tinha tido sorte. O rosto estava congestionado e sem cor, os olhos injetados de sangue, a língua projetava-se entre lábios azuis e um fluxo de urina de odor adocicado escorria pelas calças cor de canela do uniforme e acumulava-se no local em que o dedão do pé do sujeito roçava o carpete. Ele é o cara que estuprou Gretchen? Pergunta Archie. O cheiro de urina mesclava-se ao perfume pungente de Ores e naftalina dos desodorizantes sanitários. Ele tinha acesso, disse o diretor. Estava de serviço. E olhe as mãos dele. As pontas dos dedos do guarda estavam azuis, e seus antebraços exibiam uma teia de arranhões nus e avermelhados. O olhar do diretor deslizou para o local onde a protuberância da ereção do guarda pressionava a calça. Ele limpou a garganta. Você já viu alguma coisa parecida? É causado pelo acúmulo de sangue na metade inferior do corpo, disse Archie em tom natural. Os tecidos se expandem até sua capacidade máxima. Vai diminuir assim que ele estiver na horizontal. Então não é tesão? Faça uma raspagem do pênis, disse Archie. Quero uma comparação de DNA com o material do estupro. Archie não sabia ao certo o que esperava sentir quando confrontado com o agressor de Gretchen. Mas sentiu-se insatisfeito diante de seu cadáver suspenso. Seria porque não podia atirá-lo contra a parede? Prendê-lo? Porque não podia ser o príncipe, o salvador de Gretchen? Archie não conseguia se livrar da sensação de responsabilidade pelo que acontecerá. Gretchen não estava numa prisão feminina. Estava na ala de solitárias, ficava na seção masculina do complexo, portanto seus guardas geralmente eram homens. Gretchen era esbelta, mas perigosa. Descobrira centenas de maneiras diferentes de matar pessoas. Mas o guarda era grande, tinha pelo menos uns 110 quilos, e, para Archie, poderia, sim, tê-la dominado. Ele aplicou um mata-leão, disse o diretor.
Quebrou a clavícula dela. O médico acha que ela ficou inconsciente durante a maior parte do ocorrido. Nossa, disse Archie. E aí ele vai e se mata? Disse Henry e bufou. Tão conveniente. Archie lançou-lhe um olhar. O quê? Pergunta Henry. Você acha que ela não é capaz de armar isso? Ela é a vítima até que se prove o contrário. Henry ergueu o queixo em direção ao corpo. Ele se divorciou recentemente? Perguntou ao diretor. O diretor concordou com um aceno de cabeça. A mulher largou ele ano passado. Henry olhou para Archie. Encaixa no perfil dela. Gretchen havia usado a internet para caçar homens solitários a quem pudesse manipular. Viajava com eles por algum tempo, fazia-os matar por ela, e então os executava. Havia feito isso pelo menos 3 vezes. Não estava fora de cogitação que ela de alguma forma tivesse convencido o sujeito a morrer por ela, ou por causa dela. Ele deixou algum bilhete? Pergunta Archie. O diretor ergueu as sobrancelhas na direção do banheiro adjacente ao vestiário. Archie e Henry o seguiram até lá. O banheiro tinha 2 chuveiros, 3 compartimentos, uma leira de mictórios, uma bancada com 2 pias, e acima delas, um espelho no qual alguém desenhara, com uma caneta de ponta de feltro, um coração. Archie percebeu que, inconscientemente, havia erguido a mão para a própria cicatriz de coração no peito, a pele em relevo sob o tecido de algodão da camisa. Enfiou com força a mão no bolso, apenas para se assegurar da presença da caixa de comprimidos. É a assinatura dela, certo? Perguntou o diretor. Um coração? Certo, disse Archie. Retirou a caixa de comprimidos do bolso, abriu-a, colocou 3 comprimidos na boca e os engoliu. Suas mãos tremiam. Você precisa revezar todos os guardas dela. Foi um erro permitir que ela tivesse contato com homens. De agora em diante, só mulheres vão ser designadas para ela. Ele estendeu a caixa de comprimidos para o diretor. Tic-tacs, disse Archie. Quer um? O diretor olhou de maneira estranha para Archie e balançou a cabeça. Archie ergueu os olhos para o próprio reflexo, emoldurado pelo coração de tinta. A culpa é minha, disse. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter vindo mais até aqui. Ela está manipulando você, disse Henry baixinho. Eu precisava de um tempo, disse Archie para o próprio reflexo, tentando convencer-se. Já posso lidar com isso agora. Virou-se para o diretor. Vasculhe os relatórios da segurança. Reveja as fitas. Entreviste o pessoal. Quero saber se eles tinham um relacionamento. A pele avermelhada do diretor ficou rubra quando ele percebeu onde Archie queria chegar. Você acha que ela estava trepando com ele esse tempo todo? Pergunto. Archie sentiu o estômago se contrair. Parecia um pouco enciumado. Reze para que não, disse ele. Capítulo 16. A TV no escritório de Archie em casa estava ligada, sem volume. Aquele era o aparelho que ele e Debbie haviam comprado para seu primeiro apartamento, na época da faculdade. Uma Panasonic colorida de 27 polegadas. Havia parecido uma extravagância então. Agora só parecia velha e pesada. Debbie havia comprado uma TV de tela plana para a sala de estar. Mas Archie não conseguia abrir mão da TV antiga. Tinha valor sentimental. Ele havia ligado no noticiário local na esperança de que fizessem a cobertura dos corpos no parque. Mas a notícia havia sido preterida pela contínua cobertura do circo que rodeava a morte do senador. Já estavam falando até em mudar o nome do aeroporto para Castle International. Archie perguntou-se o que Molly Palmer achava disso. Ele retirara do armário 4 caixas de papelão de arquivos, repletas de relatórios sobre pessoas desaparecidas, e estava esvaziando o conteúdo de uma delas sobre sua escrivaninha. Havia 108 arquivos, todos de gente desaparecida no noroeste do Pacífico entre 1994 e 2005. A pouca MK Gretchen estava matando. Alguns provavelmente eram fugitivos, objetos de disputa de custódia, caloteiros. Mas alguns haviam sido torturados e assassinados, e apenas Gretchen sabia quais. Archie conhecia cada fotografia, cada história. Havia se reunido com várias famílias de desaparecidos à procura de pistas, de indícios de que tais pessoas tivessem atraído a atenção fatal de Gretchen. Algo na maneira como se vestiam ou se comportavam, um lugar que frequentassem. Mas esse era o problema com Gretchen, não havia um perfil típico de vítima. Ela matava qualquer um. Havia algo de gratificante em examinar os arquivos de novo. Ninguém os conhecia melhor do que Archie. Ele não conseguia identificar uma garota morta no parque, mas isso aqui ele conseguia fazer. Havia passado a carreira trabalhando no caso Beleza Mortal, de um jeito ou de outro. Era bom estar de volta. Sorriu para si mesmo. Ele iria se encontrar com Gretchen no domingo. Ela lhe daria a localização de um corpo e outra família teria respostas. Mais um arquivo seria concluído. Ele e Gretchen tornariam a se acomodar em sua rotina. Esse pensamento fez com que Archie se sentisse feliz. Enfiou 2 Vicodin na boca e levantou-se para pegar água no banheiro no outro lado do corredor, para ajudar a engoli-los. Quando abriu a porta para sair do escritório, o copo vazio na mão, ficou surpreso ao ver Henry junto a Debbie, como se os dois estivessem se preparando para entrar. Archie Congela. Eu não sabia que você estava aqui, disse a Henry. Archie deu uma espiada em Debbie buscando algum tipo de explicação, mas ela evitou o contato visual. Eu queria falar com a Debbie, disse Henry. Archie girou o copo vazio nas mãos. O que está acontecendo? Pergunta devagar. Henry se inclinou para a frente,
olhando de relance para trás, na direção da sala de estar. As crianças estavam lá. Archie ouviu o som de um vídeo sendo reproduzido. Podemos conversar no seu escritório? Pergunta Henry. Archie baixou os olhos para o copo. Sentiu os comprimidos, um duro nó em sua garganta, começarem a queimar. Eu estava indo pegar água. Disse. Eu pego, disse Debbie. Deu um passo à frente e segurou o copo. Vocês vão se casar? Pergunta Archie. Henry não riu. Olhou para trás, na direção da sala e das crianças, e então tornou a olhar para Archie. Vamos entrar no escritório, disse novamente. Ok, disse Archie. Voltou ao escritório. Foi até a escrivaninha e se sentou. A TV mostrava cenas coloridas de Castle na juventude, quando for eleito pela primeira vez para um cargo público. Os arquivos de pessoas desaparecidas estavam empilhados sobre a escrivaninha, ao lado da caixa vazia. Ele já tinha algumas ideias de como abordar Gretchen a respeito dos crimes dessa vez, mas teve a sensação de que esse não era o momento para trazer isso à baila. Henry não se sentou. Caminhou até o meio do aposento e permaneceu de pé. Passou a mão pela calva. Mandei transferir Gretchen, declarou. As pílulas na garganta de Archie pareciam um punho. O quê? Henry olhou Archie nos olhos. Dei entrada em um pedido de transferência para que Gretchen vá para Lawford. Archie esquadrinhou o rosto de Henry em busca de explicação. Mas isso é no leste do Oregon. Henry não se moveu. Você não vai mais poder vê-la, disse simplesmente. Está fora da lista de visitantes. Nenhum contato. Nada de cartas entrando ou saindo. Nada de telefonemas. Nada de visitas. Ponto final. Archie sentiu a sala desmoronar ao seu redor. Ele engoliu com força para que as pílulas descessem, sentindo o ácido queimar em seu estômago. Mas as pílulas continuaram no lugar. Ele sacudiu a cabeça. Você não pode fazer isso. Já está feito, disse Henry baixinho. Vou ligar para o prefeito, disse Archie. Ele tossiu e levou a mão ao externo. Você está bem? Pergunta Henry. Só preciso de um pouco de água, disse Archie, seus olhos se enchendo de lágrimas. Debbie chama Henry. A água? Ele tornou a se virar para Archie, seus ombros desmoronando. Archie nunca o vira tão pesaroso. O resoluto. Eu conversei com Buddy, disse ele. Estamos de acordo nesse assunto. O prefeito Buddy Anderson havia sido o líder da força-tarefa Beleza Mortal antes de Archie. Mantivera-lhe o financiamento quando fora chefe de polícia e, como prefeito, sempre se assegurara de que Archie tivesse tudo de que precisasse. Não era altruísmo. Buddy sabia o valor da boa publicidade. E o projeto de identificação das vítimas. Pergunta Archie. Precisava dele. Buddy precisava dele. Ninguém conhecia os arquivos das vítimas da beleza mortal como Archie. Ela pode falar com outra pessoa, disse Henry. Ou não. Mas não vale isso. Eu preciso vê-la, confessou Archie. Odiou a impressão que estava causando. De desespero. De histeria. Henry, Debbie, Buddy, todos o haviam traído. Ergueu os olhos e viu Debbie parada na porta, o copo na mão. Por favor, implorou Archie. Henry manteve-se firme. Não dá. Está feito. Ela vai ser transferida amanhã. E está em confinamento até lá. Está acabado. Não. Henry não podia fazer isso. Archie havia sido o líder da força-tarefa Beleza Mortal. Eles não podiam simplesmente tirá-lo do caso. Archie se levantou, pegou o telefone em sua mesa e teclou o número da prisão, que sabia de cor. As pílulas queimavam. Archie Tassio. A TV continua a zumbir. Concentre-se. Fala, Tony. Aqui é Archie Sheridan. Preciso falar com Gretchen. Estou saindo neste instante. Você pode providenciar para que ela esteja pronta? Houve uma leve hesitação. Ela está em confinamento, senhor. Nada de visitas. Archie fechou os olhos. Você pode levar um telefone até ela? Outra hesitação. Archie sentiu-se mal por ele. Fomos instruídos a não permitir que o senhor fale com ela, disse Tony. Tudo bem, disse Archie e pressionou o botão end no fone. Tudo bem. As pílulas queimavam como Asia. A dor era familiar. O desentupidor de ralos que Gretchen usara beber queimara-lhe o esôfago. Ele levará meses para se recuperar da cirurgia. Ficou ali parado mais um instante, com o fone na mão, e então o arremessou com toda a força contra a parede branca do escritório. O aparelho chocou-se contra a parede de gesso e caiu no chão em 2 pedaços, as pilhas rolando sobre o carpete. Debbie ofegou e deixou cair o copo de água que tinha na mão. Em seguida, uma das menções de louvor emolduradas trincou e 2 pedaços de vidro afiados caíram no chão. Debbie se abaixou para recolher o copo. Havia caído sobre o carpete e não se quebrara. Olhou impotente para a poça de água que ensopava o carpete. Naquele instante, Archie a odiou. Você sabia disso, disse ele, saindo de trás da escrivaninha. Debbie ergueu os olhos assustada. Henry acabou de me contar. A expressão de mágoa no rosto da mulher o arrasou. Archie sentiu as pernas perderem as forças e afundou no chão, diante da escrivaninha. Sua cabeça pendeu e ele entrelaçou as mãos atrás da nuca. E ainda assim, pensava apenas em Gretchen. Eu sei que eu preciso de ajuda, disse. Sentia um forte desespero, o coração acelerado, a sensação de iminente falta de ar. Sua mente buscava qualquer coisa para dizer a Amy de que Henry mudasse de ideia. Não importava o que. Cancela a transferência, pediu.
Eu posso segurar minha onda. O que você quiser. Mas eu preciso vê-la. A voz de Henry soou perfeitamente modulada. Era uma entonação que Archie ouvirá usar milhares de vezes com suspeitos. Você ficou meses sem vê-la, disse Henry. Estava melhorando. A cabeça de Archie latejava. Pressionou a ponte do nariz com o polegar e o indicador. Não, disse com um riso triste. Não estava. Debbie aproximou-se e se ajoelhou ao seu lado. Archie, estamos fazendo isso por você. Eu preciso dela, disse Archie, sua voz pouco mais que um sussurro, os comprimidos ainda colados à garganta. Vocês acham que estão ajudando. Mas isso só vai piorar as coisas. Debbie segurou o rosto de Archie com ambas as mãos. Eu sinto tanto a sua falta. Ele a olhou nos olhos. As mãos dela provocaram uma sensação estranha em sua pele. Pouco familiar. Me deixem sozinho, disse. Ergueu os olhos na direção de Henry. Os dois. Debbie afastou as mãos, levantou-se e ficou atrás de Henry, a mão em seu braço. Archie, disse Henry. Archie ergueu os olhos. Atrás de Henry e Debbie, ele pôde enxergar a televisão, o carro sendo retirado do vilamete, a viúva chorosa do senador. Eu preciso da sua arma hoje, disse Henry. Vou dormir no sofá. De manhã você pode pegar de volta. Claro, disse Archie. Ele estendeu a mão, pegou as chaves na escrivaninha, atirou-as para Henry e observou enquanto Henry contornava o móvel e destrancava a gaveta onde Archie guardava o revólver de serviço. Henry pegou a arma, abriu o tambor para se certificar de que estava vazio e então fechou a gaveta. Henry pousou sua imensa mão sobre o ombro de Archie e a manteve ali por um instante. Sinto muito, disse. Archie não sabia se ele queria dizer que sentia muito por causa de Gretchen, por pegar a arma ou por conspirar com Debbie. Não importava. Se Archie fosse se matar, não usaria a arma. Usaria os comprimidos. Gretchen saberia disso. Capítulo 18. Archie acordou todo duro. Era a combinação do sofá-cama do escritório com a falta dos seus comprimidos matinais. Todo dia ele acordava como se estivesse resfriado. A primeira coisa que percebera fora a rigidez em suas pernas e braços, a dor nas costelas e a cabeça latejando. E então Sarah, de pé ao lado da cama, vestida para a escola, de macacão vermelho e camiseta rosa. A TV ainda estava ligada. Imagens aéreas de labaredas enchiam a tela. O noticiário dera um tempo no luto pelo senador para cobrir um incêndio florestal no centro do Oregon. Até o noticiário já tinha partido para outra. O Henry está fazendo ovos, disse Sarah. Ele sentiu o cheiro dos ovos, e depois, do sal e da gordura emanando da cozinha. Aquilo fez seu estômago revirar. Você precisa levantar, disse Sarah. Archie esfregou o rosto e olhou para o relógio. Eram 6:30 da manhã. Sarah segurou a mão dele e começou a puxar. Ele estava usando as calças de um pijama que Debbie lhe comprará no Natal havia alguns anos, sem camisa e, quando sentou, o cobertor deslizou e expôs as cicatrizes em seu peito. Sentiu o ar frio no torso, viu os olhos de Sarah se arregalarem. Então baixou os olhos e contemplou o próprio corpo mutilado. Sol tu amount a Sarah e ergueu o cobertor eitas axilas. Ele esperava que ela recuasse, mas, em vez disso, Sarah se inclinou na direção dele e envolveu-lhe metade do pescoço com os braços. Eu também tenho cicatrizes, sussurrou. Sarah puxou o cabelo para trás, revelando uma cicatriz como papel na linha em que se iniciava o cabelo, provocada por uma queda de trenó quando tinha 3 anos. Está vendo? Pergun to. Archie tocou a cicatriz na cabeça da filha. Era tão na que seus dedos grossos mal conseguiam senti-la. Nada parecida com as fendas que sulcavam sua própria pele. Quando passava a mão pela topografia das próprias cicatrizes, imaginava-se tateando a superfície de outro planeta. Archie a beijou na testa, a cicatriz sob seus lábios. Vai comer seus ovos, disse. Eu vou já já. Só quando Sarah saiu e fechou a porta atrás de si foi que Archie afastou por completo o cobertor e se sentou na beirada da cama. Ergueu a mão e tateou a cicatriz em forma de coração, seu próprio coração batendo por baixo dela. Gostava da sensação agora, e deixou os dedos deslizarem pela superfície da cicatriz por um longo momento, antes de estender a mão para pegar a calça e os comprimidos no bolso da frente. Leu a legenda na parte inferior da TV. 2 incêndios haviam se fundido. Archie tomou banho e fez a barba. Os comprimidos começaram a fazer efeito sob a ducha quente. Quando havia terminado de se barbear, ele sentiu o zumbido relaxante do Vicodin. Os comprimidos produziam uma espécie de rugido monótono em sua cabeça, que silenciava a culpa. Às vezes, pensava em largá-los. Mas só de manhã bem cedo. Nunca depois de já estar chapado. Vestiu calça e camisa marrons e dirigiu-se à cozinha. As crianças haviam terminado de comer. Henry estava de pé ao lado do fogão, vestindo o avental branco de Debbie e fazendo ovos mexidos. Sua cabeça fora recentemente raspada. Estava usando uma roupa diferente da que usará na noite anterior. Ele havia planejado com antecedência e levará uma maleta para passar a noite. Henry ergueu os olhos para Archie e sorriu. Você está parecendo um entregador, disse. Sarah correu de Debbie para Archie, o que fez com que a lancheira de metal se chocasse contra a coxa dele. Ben permaneceu onde estava, ao lado de Debbie. Sarah ergueu os olhos para Archie. Tenho teste de ortografia hoje, disse. Você está na primeira série, disse Archie. O Henry estava me fazendo perguntas, disse ela. Ela sabe escrever melhor do que eu, declarou Henry.
Debbie aproximou-se, colocou a mão no ombro de Sarah e beijou Archie no rosto. Te vejo hoje à noite, anunciou. O Henry disse que vai olhar as crianças. Nós podemos sair. Fazer alguma coisa legal. Claro, disse Archie. Debbie acenou com a cabeça e pegou Sarah pela mão. Vamos, disse. Bem, dá um beijo no seu pai. Ben adiantou-se, arrastando os pés, e Archie se inclinou para que o filho lhe desse um beijo de despedida. Eu amo você, papai, disse Sarah. Amo, corrigiu Archie. E eles se foram. Archie pegou uma xícara de café e sentou-se à mesa da cozinha. Os pratos das crianças ainda estavam ali, junto com migalhas de pão, restos de ovos e gordura. Minha arma, pediu Archie. Henry caminhou até um dos armários altos acima do fogão, estendeu o braço e pegou a arma. Então foi até a mesa e depositou-a diante de Archie. Está descarregada? Disse. Archie conservou-a um instante nas mãos, então a fez deslizar para o coldre de couro na cintura. Você quer conversar mais um pouco? Pergunta Henry. Ela está em trânsito. Pergunta Archie. Está, disse Henry. Então não há sobre o que conversar, disse Archie. Antes que Henry pudesse responder, o celular de Archie tocou. Ele o retirou do bolso, abriu-o com um ruído seco e o segurou contra o ouvido. Sou eu, Archie ouviu Susan Ward dizer. Descobri quem é a sua morta. Capítulo 18. O necrotério de Potland cava no porão de um prédio de estuque bege na parte norte da cidade. As paredes no interior eram pintadas de bege. O linóleo era bege. Os roupões esterilizados que Susan e Archie tinham de vestir eram bege. A sala onde eram feitas as autópsias cava no porão. Todos os necrotérios cavam no porão, a julgar pelo que se via na TV. Havia uma leira de maçãs de aço, várias balanças e recipientes de aparência funesta e 4 grandes ralos no chão, por onde escorria o sangue limpo com jatos de mangueira no final do dia. A aproximadamente 3 metros de altura, um grupo de janelas congeladas permitia a entrada de uma estranha luz branca e alguém atulhar os peitores de plantas de interior. Chlorphytos. Seringueiras. Samambaias. Esse lugar cheira a removedor de esmalte, disse Susan. Você vai me contar quem você acha que ela é? Pergunta Archie. Susan combinara de se encontrar com Archie no estacionamento do necrotério. Ele estava lá, esperando, quando ela chegou, 15 minutos atrasada, o que, para Susan, era cedo. Susan não viu Henry. Só quero ter certeza, disse ela. O corpo estava coberto por um oleado preto, o tipo de coisa que se joga por cima de uma pilha de lenha ao ar livre. Uma perita do necrotério havia acabado de trazê-lo. Por baixo do jaleco esterilizado bege, a perita usava calças de veludo, tamancos, gola olímpica e meias de lã, embora fosse verão. Provavelmente sempre fazia frio lá embaixo. Archie acenou com a cabeça na direção da perita, e ela abriu o zíper do saco e dobrou para baixo a grossa mortalha de plástico. A mulher morta não tinha mais rosto. Archie havia avisado Susan, mas, ainda assim, ela não estava preparada para o que viu. A mandíbula da mulher pendia frouxa, o que fazia com que os dentes estivessem ligeiramente afastados na boca sem lábios, a língua enegrecida parecendo uma fruta machucada. O sangue coagulado nas maçãs do rosto e nas órbitas oculares parecia geleia de uva. Susan não entendia como os médicos legistas conseguiam comer. Ela olhou para baixo e percebeu que sua mão apertava o pulso de Archie. Seu coração batia acelerado e ela sentiu uma espécie de peso na garganta. Mas forçou-se a continuar olhando, à procura de alguma coisa. Alguma pista. Algo familiar. E então encontrou. Ai, meu Deus, disse. Ela sentiu o pulso de Archie se libertar e a mão dele agarrar a sua, os dedos dos dois se entrelaçando. Fala, disse ele. Susan não estava chorando. Não exatamente. Eram apenas lágrimas. Escorriam-lhe pelo rosto e sobre o suéter peruano de tricô preto de sua mãe. Susan sentiu frio onde as lágrimas haviam deixado trilhas salgadas em seu pescoço. Estremece. Aquilo não era culpa sua, disse a si mesma. Parker. O senador. Nada daquilo. Era uma reportagem. Ela era repórter. O público tinha o direito de saber. É Molly Palmer, disse ela. Capítulo 19. Archie baixou os olhos para o cadáver na superfície à sua frente. Você está me dizendo que essa é a sua fonte na reportagem sobre o Castle? Pergunto. Que a mulher que encontramos morta no parque na noite anterior à queda do Castle da ponte era a mesma que estava prestes a desmoralizá-lo publicamente. Susan concordou com um aceno de cabeça. Archie olhou para o rosto esquelético e sinistro do cadáver, a pele marmórea e inchada. Como você sabe? Perguntou ele. Susan ergueu uma das mãos e puxou uma mecha de cabelo turquesa. Finalmente consegui fazer contato com a companheira de quarto dela ontem à noite. Ela disse que Molly tinha se mandado, tinha deixado um bilhete e ido embora sem mais nem menos. Mas primeiro ela pintou o cabelo. Ela trabalhava como stripper. E as louras ganham mais gorjetas. Só que ela ia largar o emprego. Susan soltou a mecha de cabelo, mas o cacho se manteve enroscado em torno do seu dedo. Ela tingiu o cabelo de vermelho. A cor se chama brilho de canela. A companheira de quarto dela encontrou a caixa no lixo do banheiro. Identificação da vítima com base na cor do cabelo. Archie podia imaginar a reunião na promotoria pública. Vidal Sassoon 5 como testemunha especializada. Você não vai se ofender se eu conferir com os registros dentários? Perguntou. Aquilo era loucura. Palpita,
baseado em tinta de cabelo. Mas ele podia examinar com mais detalhes. Archie pegou o celular e ligou para Lorenzo Robbins. Caiu na caixa de mensagens e ele deixou um recado especificando o que sabia sobre Molly Palmer. Ela havia frequentado o ensino médio em Portland. Era provável que alguém tivesse um raio-x arquivado. Quando foi a última vez que você falou com ela? Archie perguntou com delicadeza. Susan balançou a cabeça. Eu não estava conseguindo entrar em contato com ela. Mas às vezes ela era assim. Eu sabia que estava nervosa com a publicação da matéria. Ela puxou as mangas do suéter. Ela era loura. Você disse que a mulher no parque tinha cabelo vermelho. Molly era loura. Molly usava drogas? Eles não teriam os resultados dos exames toxicológicos antes de 6 semanas, mas aquilo estava parecendo uma overdose. Usava, respondeu Susan. Então ela tinha cabelo vermelho. Estava desaparecida. E era usuária de drogas. Heroína? Pergunta Archie. Não foi ela própria quem fez isso, disse Susan, com voz hesitante. O Parker não estava bêbado. Ela riu com tristeza. O Parker estava sempre bêbado. Mas nunca tão bêbado assim. Nunca bêbado o bastante para cair de uma merda de uma ponte. Suas mãos estavam completamente perdidas dentro das mangas do suéter a essa altura, os braços cruzados. Ela não usava heroína de má qualidade. Ela era viciada. Devia ter um fornecedor, alguém de confiança. Susan olhou para Archie, os olhos verde-alga enormes. Alguém matou ela. Archie. O Castle foi humilhado. Deve ter convencido Molly a se encontrar com ele, e então deu a ela droga contaminada ou coisa parecida, e então levou o Parker com ele quando saltou da ponte. Murda. Isso era tudo de que Archie precisava. Eu preciso ver todas as suas anotações da matéria do Castle, disse. Preciso de tudo que você tiver. Susan sobressaltou-se e balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Não posso simplesmente entregar minhas anotações para a polícia. Ela olhou para a mulher morta, sua mente ainda abalada, os punhos enfiados nas mangas. O Parker nunca teria feito isso. Archie olhou para o relógio. Eram quase 9 da manhã. Para chegar a Lawford, eles provavelmente transportariam Gretchen pela Interestadual 5, então pegariam a 84 Leste. O que queria dizer que atravessariam Portland. Ele sentia a presença de Gretchen. Mais perto. Você veio dirigindo? Perguntou a Susan. Vim, respondeu ela. Pode me dar uma carona? Pergunta Archie. Quero te mostrar uma coisa. Susan não se moveu. Cona em mim, Susan. Susan permaneceu em silêncio por 1 minuto. Archie ouviu o som de água em movimento em um cano sobre suas cabeças, como se alguém no andar de cima tivesse puxado a descarga ou aberto a mangueira para lavar um cadáver recém-chegado para a autópsia. Então Susan descruzou os braços e arregaçou as mangas até os cotovelos. Ok, disse ela. Vamos. Archie teclou um número em seu telefone. Quando Henry atendeu, disse, eu vou chegar atrasado. Vou mostrar a Susan as caixas do Parker. Eles estavam na casa de Archie. Susan já fora até lá uma vez, para entrevistar Debbie Sheridan para o perfil que estava elaborando sobre Archie e a força-tarefa Beleza Mortal. Susan observou enquanto Archie permanecia de pé na varanda. Ele segurou as chaves na palma da mão por um instante, olhando para elas como se fossem algo triste e precioso, antes de girar a fechadura e abrir a porta da frente. A casa ainda cheirava ligeiramente a café da manhã. Sal e gordura. Ovos. Susan imaginou toda a família Sheridan reunida em volta da mesa da cozinha, entupindo as artérias em conjunto e olhando uns para os outros com adoração. Certa vez, quando Susan tinha 10 anos, Bliss decidiu começar a fazer café da manhã. Passou o M de semana assando granola caseira e serviu-a a Susan todas as manhãs daquela semana. Levou 1 mês para o intestino de Susan voltar ao normal. É por aqui, disse Archie, percorrendo um corredor acarpetado. O quê? Pergunta Susan. Meu escritório, disse Archie. Ela entrou atrás dele em um cômodo amplo. Havia uma escrivaninha, estantes atulhadas de livros, uma TV antiga, fotos emolduradas e menções de louvor penduradas nas paredes, quadros de avisos cobertos de papel e um sofá-cama ainda desarrumado, da noite anterior. Ela tentou não reagir ao sofá-cama de forma perceptível. Então, Archie Sheridan não estava dormindo com a mulher, ou ex-mulher, ou o que fosse. Não era da sua conta. Mesmo. Ele não deu nenhuma espécie de explicação. Não pareceu nem mesmo perceber. Aproximou-se do armário e abriu cuidadosamente as portas sanfonadas. Então puxou uma corrente, que fez a luz se acender. Dentro, presas à parede posterior do armário, havia dezenas de fotos. Algumas eram instantâneos. Outras eram fotos do necrotério. Todas de vítimas da beleza mortal. Jesus Cristo! Exclamou ela. Ele nada disse. Apenas se inclinou e puxou uma grande caixa de arquivo. Então outra. E outra. As caixas eram feitas de papelão reforçado branco, com tampa de papelão e orifícios ovalados nas laterais para que fosse possível carregá-las. Na extremidade de cada caixa, alguém havia escrito, com caneta hidrocor vermelha, beleza mortal. Susan reconheceu o garrancho apertado. Pertence a Quentin Parker. Essas são as anotações dele, disse Archie, em tom objetivo, colocando a terceira caixa em cima da segunda com um golpe seco. Como você conseguiu isso? Pergunta Susan. Archie sentou-se atrás da escrivaninha, pegou uma caneta e começou a girá-la entre os dedos. Ele me emprestou.
¿Por qué? Ele entrevistou várias pessoas. Perguntei-lhe se eu poderia ver as transcrições. Archie lançou a caneta para o alto e a agarrou, para ajudar no processo de identificação. Susan olhou de relance para as caixas e então tornou a olhar para Archie. Ele deu as anotações dele a você? Ele me emprestou, disse Archie. E agora estou emprestando a você. Susan caminhou até a pilha de caixas e deslizou a mão sobre a tampa da que estava em cima. As anotações de Parker. Quase 13 anos de pesquisa sobre o caso Beleza Mortal. Susan sentiu um sorriso tomar conta de seu rosto e então se deu conta do que estava fazendo. Jesus, ela era uma escrota. O Parker estava morto e ela estava saqueando seu cadáver. Ela não era melhor do que Ian e os outros. Mas não afastou a mão da caixa. O Parker uma vez passou um mês na cadeia porque se recusou a identificar um traficante de quem havia feito um perfil. Eu sei, disse Archie. A voz dele soou tão baixa que ela mal ouviu. Isso foi diferente. Gretchen havia sido presa. Ele pousou a caneta na base de um pequeno porta-retratos apoiado na escrivaninha. Susan não conseguia ver a foto, mas imaginava a família dele, reunida em torno de uma árvore de Natal ou enfileirada diante de uma cerca rústica. Eu queria que ela confessasse que matou Ritter Gerber, continuou Archie. A garota no parque, 13 anos atrás. Ela se recusou. Todo mundo estava cagando para Ritter. Ele ajeitou o porta-retratos, alterando ligeiramente o ângulo. Exceto o Parker. E você? Disse Susan baixinho. Archie coçou a testa, logo acima da sobrancelha. Continuou a olhar para o porta-retratos. A Gretchen tinha arrancado o cérebro da Ritter pelo nariz, usando uma agulha de crochê. Ele parecia cansado, a voz, sem emoção. Não dava para perceber. A cabeça parecia a única coisa que a Gretchen não tinha mutilado. O legista me ligou tarde da noite, e eu fui até o necrotério. Ele levantou a calota craniana e embaixo, onde devia estar o cérebro, só tinha um mingau. Ele coçou a sobrancelha de novo. Parecia massa de bolo. Disse. Esse foi seu primeiro homicídio, certo? Susan sentou na beirada da escrivaninha e se inclinou, por cima do móvel, para tocar a parte interna do pulso de Archie. Era uma coisa maluca. Completamente inapropriada. Mas sentiu um súbito desejo de estender a mão. Queria estabelecer uma ligação. Sentiu o pulso dele em sua palma. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então ele girou a mão e segurou a dela. Ela sentiu o coração se acelerar e um desejo infantil de rir tão forte que quase teve medo de encará-lo. Já era constrangedor o bastante estar em seu espaço privado, onde ele dormia. Mas forçou-se a erguer os olhos e o encontrou observando-a com tanta ternura que, por um segundo, pensou que ele poderia realmente se inclinar para beijá-la. Em vez disso, ele disse, preciso ver todas as suas anotações da matéria do Castle. Ela riu. Não pôde evitar. Seus olhos ardiam com as lágrimas. Seu rosto queimava. Archie, disse ela. Susan, disse ele e intensificou o aperto em torno da mão dela. Você não quer se envolver comigo. Como que para provar seu argumento, Archie estendeu a mão e girou o porta-retrato sobre a mesa. A foto para a qual ele olhava todos os dias não era da família. Não havia árvore de Natal nem cerca rústica. Era a foto de colégio de uma adolescente. Susan Arikenhisio. Vira seu rosto muitas vezes. Era a primeira vítima da beleza mortal. Heather Gerber. As suas anotações sobre o Castle. Pergunta Archie. Susan avistou alguma coisa pela janela e congelou. O que foi? Pergunta Archie. Havia policiais no quintal. Havia duas janelas no aposento e as cortinas B estavam parcialmente fechadas. Mas Susan pôde ver, de forma bastante clara, que havia policiais no quintal. Havia carros patrulha na rua, as luzes acesas, as sirenes desligadas. Os policiais deslocavam-se em direção à casa. Archie virou-se na cadeira para ver o que ela estava olhando e então se levantou. O que está acontecendo? Perguntou ela. A campanha tocou. Não tocou. Era mais como se alguém tivesse se encostado nela, de modo que disparava uma vez após a outra, como um carrilhão frenético e persistente, seguido dos sons do punho de alguém contra a porta. Archie enfiou a mão no bolso para pegar o celular, que Susan se deu conta de que estava tocando. Manteve-o junto ao ouvido e atravessou a sala em largas passadas na direção do corredor. Susan continuava empolerada sobre a escrivaninha. Não se mexa, disse ele. Não se preocupe, disse ela. Ela ouviu a porta da frente se abrir e passos pesados se precipitarem para dentro de casa. Olhou pela janela de novo, e viu um policial fardado bem atrás do vidro. Ele acenou. Susan tornou a virar-se para a porta justamente quando Henry entrou no aposento, o rosto vermelho como beterraba, o telefone colado ao ouvido, a arma na mão. Foi seguido por 4 policiais uniformizados. Que porra é essa? Pergunta Archie. O rosto de Henry brilhava de suor. Ele não guardou a arma. A Gretchen Lowell escapou, faz uma meia hora, disse. Foi vista pela última vez a 16 quilômetros daqui. Archie tossiu uma vez, então se debruçou e vomitou no carpete creme. Capítulo 20. Revistem a casa, gritou Henry. O quintal. Tudo. Archie ouvia o ruído de gente se movendo pela casa. Portas se abrindo. Quartos sendo vasculhados. Aquilo não estava acontecendo. O gosto azedo de vômito em sua boca fez seu estômago revirar novamente. Ela sabia onde ele morava.
A casa aparecerá trocentas malditas vezes no noticiário durante seu cativeiro. Ela era capaz de encontrá-lo. Deus, devia ter ficado longe. Sentiu um toque no ombro. O contato lançou-lhe uma onda de choque ao longo dos braços e ele saltou, assustado, e abriu os olhos. Era Claire. Archie nem percebeu quando ela entrou. A expressão no rosto dela era tranquila, controlada, mas seus olhos faiscavam, absorvendo cada detalhe do aposento. Ele viu que ela registrou o sofá-cama, as caixas de Parker sobre a beleza mortal, a macabra colagem das vítimas de Gretchen no armário. Ela tinha a arma na mão, uma 9mm dupla ação. Era uma arma grande e certeira e Claire a apontava para o carpete, mas seu braço estava estendido, o cotovelo ligeiramente curvado, portanto, se precisasse, poderia disparar num instante. A gente encontra ela, disse. Archie afastou-se. Susan apareceu na porta com uma toalha do banheiro do corredor. Aproximou-se, o rosto rosado, ajoelhou-se e começou a limpar o vômito do carpete. Deixa isso, disse Archie. Não tem importância. Mas Susan continuou a pressionar a toalha cinza contra o carpete. Suas mãos tremiam. Está tudo bem, disse ela. Ele a viu olhar em volta, percebendo todas as armas, a energia frenética dos policiais na sala. Ela pressionou a toalha com mais força contra o carpete. Está tudo bem, disse novamente, em tom quase inaudível. Susan, disse Archie, mais alto. Deixa isso. Ela ergueu os olhos na direção dele, afastou as mãos da toalha e assentiu com um aceno de cabeça. E Debbie e as crianças? Pergunta Archie a Henry. Tenho viaturas a caminho para buscá-los agora, disse Henry. Archie assentiu, o coração começando a desacelerar. O que aconteceu? Não fazemos a mínima ideia, respondeu Henry, o rosto corando, a mão na nuca. Eles pararam para abastecer ao sul da 205. Ela estava toda amarrada. 2 agentes penitenciários, um homem e uma mulher, estavam indo com ela. Um balconista viu que a viatura não se afastava da bomba de abastecimento e foi verificar. Encontrou a agente morte. Gretchen e o outro agente haviam desaparecido. Archie balançou a cabeça. Não tinha dúvidas de que ela convencera o agente a ajudá-la. De que a essa altura ele estava morto. Mesmo tendo tomado muita porrada, Gretchen era perigosa. Isso se ela estivesse tão machucada quanto parecerá. Merda, disse Archie. Ela havia planejado a porra toda. Eles eram os idiotas. Eram os maiores babacas da porra do universo. Ele se sentou na beirada da escrivaninha e começou a rir baixinho. Isso é engraçado? Pergunta Henry aborrecido. Ela planejou tudo, explicou Archie. Ela queria ser transferida. Não entendeu? O estupro na prisão. Ela não estava me manipulando. E apontou para Henry. Henry, que faria qualquer coisa por ele, que transferiria uma prisioneira, poria M ao projeto de identificação se achasse que Archie estava ficando louco. Ela estava manipulando você. Henry semicerrou os olhos e Archie viu uma centelha de compreensão no olhar do amigo. Henry passou, furioso, a mão pela calva. Ela sabia como você ia reagir, disse. E sabia o que eu iria fazer. É claro que sabia, disse Archie. Já chega, disse Claire. Precisamos te colocar sob proteção policial. Mas Archie não se moveu. Como foi que ela matou a mulher? A agente penitenciária? Ela não costuma matar as pessoas depressa. O que foi que ela fez? Claire olhou de relance para Henry. Cortou a garganta da mulher, respondeu Claire. Ela tinha uma faca? Pergunta Archie. Não sabemos, disse Henry. Susan ergueu-se do local onde havia se sentado sobre o carpete. Suas mãos tinham parado de tremer e ela puxou uma mecha de cabelo turquesa. Sem querer ser mercenária, disse. Mas vocês soltaram isso para a imprensa? Estamos deixando quieto por enquanto, disse Henry. O prefeito tem medo de causar pânico. Ela vai matar alguém, disse Archie. Ele olhou de Henry para Claire, tentando fazê-los entender. Ela gosta de matar pessoas. Não chegou a matar ninguém devagar, do jeito que ela gosta, em quase 3 anos. Temos que avisar as pessoas. Claire olhou para o relógio. A gente precisa ir, disse a Henry. Não, disse Archie, balançando a cabeça, firmemente plantado na mesa. Ela tem que me encontrar. Na verdade, o que tem que acontecer é o oposto disso, disse Claire. Vocês querem pegá-la? Pergunta Archie. A essa altura ela provavelmente está com um pé fora do país, disse Henry. O telefone de Archie tocou. Ele retirou o aparelho do bolso e olhou para o visor. O identificador de chamadas indicava número desconhecido. Não, disse Archie. Não está. Alô, disse ele ao telefone. Gretchen ronronou em resposta. Oi, querido. O alívio varreu como uma onda, lavando a ansiedade, a náusea, o medo. Ele deslizou da escrivaninha para o chão. Seus dedos estavam frios ao redor do aparelho, mas sentia o corpo quente, a nuca subitamente molhada de suor. E então ele percebeu que não estava com medo dela. Estava com medo de nunca mais vê-la. É bom ter notícias suas, disse ele.